certo? Então, vamos dar início aqui a essa aula de teoria dos grafos. Rapidamente, só reforçar aqui o motivo dessa aula, né? Porque uma questão lá da prova da segunda fase da UBMEP do ano passado, a questão 6, mais precisamente, a gente vai visitar ela daqui a pouco, vou mostrar ela para vocês, e essa questão ela foi resolvida por umas 2 dúzias de alunas utilizando essa teoria, e eu achei brilhante a solução. Mas então, vamos lá. Ao longo da semana eu também compartilhei lá no grupo vídeos lá do Portal da Matemática, tá? E aí lá foi embasamento para produção dessa aula aqui, tá certo? Então quem assistiu os vídeos vai perceber que tem muita coisa familiar, inclusive a introdução do assunto, tá certo? Então, antes de dizer do que se trata a teoria dos grafos, a gente aborda essa situação problema. Fala-se de uma cidade chamada Königsberg. Eu acho que a pronúncia é essa mesmo, Königsberg. E aí nessa cidade existiam, deixa eu ver, pegar aqui o laser, o apontador a laser. Então existia, aqui é um mapa, uma ilustração, né, do mapa dessa cidade, cortada por rios, tá? E aqui a gente vê uma ponte. Diz-se em algum momento que aqui é outra, perdão, uma ponte não, uma ilha, né? E aqui seria uma outra ilha, porque a figura não continua para ver onde é que é cercado por água, né? Mas que nessa cidade tinha essa estrutura aí e tinha essas 7 pontes. E a pergunta que se fazia é se seria possível atravessar todas as 7 pontes do rio sem passar 2 vezes pela mesma ponte. E ainda retornando ao ponto de partida. Tá? Então, como eu disse, quem viu os vídeos lá, né, que eu indiquei, já conhece aqui a ideia. Primeiro, dentro do que foi pensado lá no passado, percebeu-se que essa estrutura de mapa, de ponte, poderia ser substituída por algo mais simples. E o algo mais simples seriam destacar essas regiões, tá? Que mais à frente vamos chamá-las de vértices, tá? Note que o X, o Y, o Z e o W estão localizados aí em regiões desse mapa, tá? Que são ligados pelas pontes. Aí a gente vai e liga as pontes ali, ó, de X para Y tem 2, de Y para Z tem 2. Pode ver que eu não passei exatamente o risquinho aqui por cima da ponte, até para fazer alusão de que essa ponte podia estar exatamente nesse lugar, ou mais à direita, ou mais à esquerda, enfim. Ok? Na verdade, ela não podia estar mais para cá, né? Porque se estivesse mais para cá, aí seria uma ligação direta com o X. Mas enfim, seguindo essa estrutura aqui, ainda tem uma ponte que liga a região X com a W e outra a Z com a W. E faltou uma, não acredito. Faltou uma que liga Y com W, né? Deixa eu colocar ela aqui. Na hora que estava preparando a aula, eu não me liguei que estava faltando isso. Aí agora, tá? Mas aí mais na frente, ali já apareceu, tem uma que aquele esquema ali que eu coloquei já traz essa ligação de Y com W. Muito bem. Diz aí, Pedro. Estão sim, Pedro. Estão lá. Pronto. E aí percebam que o desenho que está aqui em cima do mapa, ele está aqui simplificado. Tá bom? É o mesmo desenho, inclusive está aqui
o segmento que liga Y com W, que eu tinha esquecido aqui, mas aqui ele já estava. E aí, eu já tinha também adiantado, X, Y, Z e W a gente vai chamar de vértices. E o que eram pontes, A e B, C e D, F, E e G, a gente vai chamar de arestas. Tá bom? Então, dada essa motivação inicial, aí, lá no passado, deveu-se ao matemático, foi o Euler, né? Isso. Ele fez muitas contribuições para a matemática, descobriu muitas coisas, e foi ele que, no primeiro momento, achou esse problema não tinha muita importância, né? Mas, ao se debruçar um pouquinho mais sobre ele, percebeu que sim, tinha muita coisa interessante aí para tu ver como são as coisas. No primeiro momento o cara achou que não tinha muita importância, e aí debruçou um pouquinho e percebeu que isso aí levou a algo grandioso, né, que foi o desenvolvimento da teoria dos grafos. Bom, para sair e chegar de qualquer vértice sem repetir as arestas, precisamos de uma quantidade par de arestas. Eu coloquei como observação, porque, de acordo com o problema, a gente quer sair de uma região sem passar pela mesma ponte e voltar, né, passar por todas as pontes, sem repetir a ponte, e voltar para a mesma região. E o que acontece é que, iniciando, por exemplo, da X, eu preciso de uma ponte para sair dela e depois de uma ponte para voltar para ela. Se eu tenho uma terceira ponte que sai dela, eu não tenho mais como retornar para ela. Enfim, qualquer uma destas regiões que a gente fosse iniciar o problema, aqui a W, por exemplo, eu precisaria, vou pegar aqui a caneta, por exemplo, se eu iniciasse pela região W, eu precisaria de uma ponte para sair, precisaria de uma ponte para voltar, porque o problema não é sair, passar por todas e voltar, mas como existe uma terceira ponte, eu vou sair da região W novamente, e aí não existe uma outra ponte diferente dessas três para voltar. Então, se eu começar por W, não vai dar certo. Fazendo isso com todas essas regiões aí, percebe-se logo que realmente esse problema aí não tem solução do jeito que ele foi proposto. Ok? Então, foi a ideia. E aí perceba, parece ser uma ideia bem simples, mas que essa ideia soluciona o problema que foi proposto. Ao passo que muita gente, na época, poderia ter ficado tentando procurar caminhos. Esse não deu, deixa eu tentar outro. E aí procurando, tá? E sempre falhando, né? E sem ter exaurido todas as tentativas. Sem ter acabado com todas as tentativas, porque são muitas. Bom, e aí, com base nisso aqui, que solucionou o problema, o fato de que teríamos que ter uma quantidade par de pontes, no caso arestas, né, que saem de uma mesma região, no caso vértices. Então, uma quantidade par de arestas que saem ou que chegam, tanto faz, em um mesmo vértice. Precisaríamos disso para resolver o problema. Então, a gente vai agora chamar de grau de x. Aí eu vou usar essa notação, gx, a quantidade de arestas que concorrem no mesmo vértice. Tá? No caso, no mesmo vértice x. Eu acho que alguém quer entrar na sala, deixa eu ver. Só adicionar a pessoa aqui. Rapidinho a gente volta para lá. Bom dia, Malu. Bom dia, Gabriel Pessoa. Estamos aqui já iniciando a aula de teoria dos grafos, tá? Então, estávamos nessa parte, tá certo? Que de um vértice, para que a gente possa sair, passar por todos os vértices e voltar, passar por todas as arestas e voltar para o mesmo vértice,
precisaríamos de uma quantidade par de arestas que concorrem nesse vértice. E aí a gente vai chamar essa quantidade de grau de x, tá? De grau do vértice x. Pronto. Só para ver se a gente entendeu direitinho, na figura, o grau do vértice x é 3. Tá aqui, ó. Deixa eu pegar a canetinha. Aqui está a região x. E o grau é 3 porque ó, a gente tem essa aresta saindo de x, essa outra aresta também saindo de x, saindo ou chegando, tá? A gente diz concorrem em x, e essa outra aresta concorrendo em x, saindo ou chegando. Então, por isso, 3. Da mesma forma, o grau de y é quanto? Alguém poderia dizer para mim? O grau de y? 5, exatamente, ó. Porque tem 1, 2, 3, 4 e 5 pontos que concorrem, 5 arestas, né? Nesse comecinho, eu vou sempre chamar de ponte e aresta, fazendo alusão ao problema inicial, tá? E o grau de Z? Isso, e o grau de W? Muito bem. Então, essa parte aí a gente captou já. Essas duas informações, né, para a gente concluir o problema inicial, na verdade eu já tinha até adiantado, mas é baseado nessa informação, que foi a consideração, a observação que o Euler fez lá no passado, quando se deparou com esse problema, tá? E aí, analisando cada um dos vértices, eles têm grau ímpar, e aí chegamos à solução do problema, que realmente podemos afirmar que, do jeito que o problema foi posto, ele não tem solução. Eu falo do jeito que o problema foi posto, porque, de repente, também é comentado isso lá nos vídeos do Portal da Matemática, que eu postei o link lá nos grupos. Se a gente retirar duas dessas pontes, talvez uma, ou acrescentar outras, enfim, e, por exemplo, o vértice X tem 3 arestas. Se a gente acrescenta uma outra ponte, por exemplo, ligando X com Z, aí o vértice X passa a ter 4 arestas. O Z também passaria a ter 4. Então, já começaria a melhorar o problema, tá bom? Uma outra maneira desse problema ser abordado seria não precisar retornar ao ponto de partida. Apenas passar uma vez por todas as pontes, sem voltar ao ponto de partida. Ok? Então, pronto. Essa parte inicial aí, solucionamos o primeiro problema, né? Aí eu vou encerrar aqui esse vídeo para a gente começar outro.